Olá pessoal, eu preciso efetuar algumas alterações no código da classe cgame para que possa rodar na máquina de quem tem o Office de 64 bits. Então eu coloquei aqui a linha de tempo, timeline, para cada uma das três alterações. É bem simples, é rápido, eu vou disponibilizar este arquivo, vai estar no GitHub junto com os demais, mas só para vocês se posicionarem. Então nessa linha de tempo específica para cada uma das alterações, vocês simplesmente alterem este código pelo que está lá. Ok? Obrigado, desculpem pelo transtorno. Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso tutorial do nosso joguinho em 3D. É o nosso primeiro joguinho em 3D. Então nós estamos introduzindo aqui o nosso conteúdo em 3D em OpenGL, né? Então, Excel, 32 64 bits com OpenGL e usando 3D dentro do Excel. Vamos copiar, gerar uma cópia do nosso primeiro arquivo. Então, mais uma vez, a gente não precisa abrir o arquivo, a gente tecla Ctrl, clica em cima dele e arrasta. Ele gera uma cópia para nós. A gente clica em cima dele, dá um F2 para editar. Vamos alterar aqui para 1 e vamos deletar aqui o cópia que ele gerou. Okay? Com isso a gente já tem o arquivo de trabalho. Vamos abri-lo. Então, no nosso primeiro tutorial, nós já fizemos bastante coisa, né? Porque eu mudei o modelo de... Ao invés de ficar linha a linha, a gente passou a copiar a parte dos códigos. Até porque, para eu preparar um material para vocês, eu já fiz, já testei. Então, eu já tenho todo um processo, o material já está pronto já. Eu só tenho que tentar passar de uma didática que não fique complexo para vocês e que realmente a proposta, que é compartilhar conhecimento, ela se realize, tá bom? Então, a gente mudou a forma com a qual a gente imprime na tela. Até então a gente vinha utilizando... O modelo não é tão estático, mas era este modelo. A gente passou a utilizar a classe câmera. Aparentemente, nesse momento, parece que não tem nenhum ganho, mas mais para frente a gente vai reutilizar essa classe e a gente vai estar com alguns movimentos na tela, aqueles tipo... Tem uns nomezinhos, né, que remete muito ao Flight Simulator, lá é o pitch, yaw, roll, essas coisinhas que são movimentos que a gente utiliza com a câmera. Então a gente tem a nossa classe câmera. Para poder fazer uso dela, a gente criou a Point Trace e a Vector Trace. Então, nossa introdução aos vetores com algumas funções, né? Como dot, product, cross product e normalize. Nós refizemos a nossa classe fonte, que a partir de agora ela não mais lê uma textura com as letras, ela busca uma fonte interna do Windows. Nesse caso nós estamos trabalhando com a fonte helvética, mas poderia estar trabalhando com Arial, com Times New Roman ou outras que a gente queira. Existe até a opção da gente pegar uma fonte personalizada, desde que ela seja aceita, né? A gente faz a leitura dela dentro do nosso Windows, ou a gente lê temporário, existem APIs para isso, tem várias opções de colocar uma fonte mais personalizada. Okay? A gente também tem a nossa classe do som, que a gente ainda não está usando, mas ela vai tocar um som de background para a gente, e alguns outros sons que vão ser acionados quando a bolinha bater no bloquinho, quando ela bater no container, na parede e assim sucessivamente. Ok? Vamos aproveitar, vamos importar a nossa classe Brick agora aqui, ó. File, import. É uma classe bem simples.
onde ela vai ter uma variável, um array color, que com 4 elementos, que a gente vai alimentar de fora, né, na nossa classe game, e também vamos obter a cor que tem para cada bloquinho através da função getColor. Então, nesse caso, a gente vai estar retornando todo o array. A gente vai gerar números randômicos de cor lá, aleatórios, para cada red, green, blue. A gente vai alimentar quando estiver criando o bloquinho e depois, quando a gente for imprimir, a gente vai fazer a leitura da cor especificada para aquele bloquinho e vamos imprimir na tela. Ok? Então, aqui a gente tem as variáveis x, y e z, que vão definir posições do bloquinho no espaço. Ele vai ter um tamanho que a gente vai definir lá no próprio game. E hit é quando é uma variável booleana que vai ser utilizada quando houver um hit, né? Quando a bolinha bater no bloquinho e a gente quer coletar o evento para fazer alguma coisa com isso. Ok? Então, até esse momento aqui, o que a gente tem é a opção de desenhar o nosso menuzinho de entrada, dar um clique e ele desenhar o container para a gente com algumas informações que são o nível, o level do jogo, o score e a quantidade de vidas que a gente tem ali em cima. E o nosso, conforme eu movo o mouse, né, a gente tem o nosso pedal aqui para testar quando a bolinha vem para cá e bater com ele. Se eu maximizar aqui no botão, ele ainda aparece para vocês. Eu acredito que se eu rodar em full screen, ele já não aparece para vocês. Tá? Então a gente vai, à medida que a gente for atualizando, a gente vai rodar ele no módulo normal e eu dou um maximize lá para a gente. Tá bom? Vamos incluir agora os bloquinhos. Então a gente vem no nosso módulo, no nosso cgame, e vamos trazer agora as informações referente à construção dos blocos. Mais uma vez, nós temos um arquivo de suporte, né, que já é resultado de um processo que eu já concluí. Nós vamos criar aqui o nosso módulo útil, onde a gente vai ter uma função de randomize. Então vamos aqui, acho que a gente não tem esse módulo útil. Então, módulo M. Tá difícil. M útil. Eu tenho certeza que muitos de vocês já se depararam com essa sintaxe aqui, ó, num código em C++, Java, até .NET deve. É que .NET usa um pouquinho diferente, mas quando a gente quer gerar um número randômico, neste caso entre 0 e 1, em C++ a gente usa essa sintaxe. A gente usa o rand módulo 2. Então ele vai gerar um número entre 0 e 1. Para fazer a mesma coisa no VBA, a gente cria essa funçãozinha, porque daí a gente pode passar, vamos supor, se eu quiser gerar um número de 0 a 20, eu passo o 20 aqui como upper bound. Se eu quero gerar de 0 a 1, eu passo o 2 aqui como upper bound. E aí ele dá um randomize no timer, é importante fazer isso, que é para poder ele estar dinâmico para a gente. E a função retorna um int rnd, que é uma função interna do VBA, vezes o upper bound. Com isso ele vai, se eu disser que eu quero um LRandom do número 2, ele gera um número randômico entre 0 e 1, que eu posso converter para booleano, 0 é falso, 1 é verdadeiro, e aí eu faço um teste de condição lógica com ele, e a gente vai fazer uso disso. Okay? Então vamos para nossa classe game. Então aqui a gente tem as informações referentes aos bricks. Então vamos aqui, play, vamos aqui. A gente vai ter as variáveis para largura, comprimento e profundidade. Nós vamos armazenar os nossos bricks num dicionário. Então a gente precisa
setar referência para o scripting. Então, Tools, Reference. Vamos lá para Microsoft Scripting Runtime, eu acredito. Microsoft Scripting Runtime. Ok. Aqui a gente precisa alimentar também com as informações no nosso constructor. Então aqui a gente tem constructor referente ao bricks, este aqui. Então os nossos brickzinhos vão ter ponto 4, ponto 4, ponto 4. É que está numa conotação para o OpenGL, né, que trabalha com sempre de 0 a 1. Aqui ele remove todos os que existirem dentro do dicionário, nesse momento é 0, para que a gente possa começar do 0 quando a gente for alimentar o nosso array. Aqui está ok. No user init a gente vai ter um prepara. A gente vai preparar os nossos aqui. Init brick setup, ele vai plotar, né? Ele vai não literalmente plotar, ele vai gerar dentro do nosso dicionário todos os blocos que a gente vai criar. E depois a gente vai configurar para que ele disponibilize, para que ele mostre na tela aleatoriamente alguns do total. Então, para evitar eu criar níveis fora do VBA, por exemplo, eu poderia usar XML, poderia criar arquivo texto, poderia criar dentro de planilhas e desenhar o que eu quero que ele plote na tela. Essa é uma opção, é muito usada. Ou, de uma forma dinâmica, eu já desenho todos, eu já jogo todos, deixo todos disponíveis, e aí eu seleciono aleatoriamente aqueles que eu quero que apareça. Com isso eu consigo criar níveis dinâmicos e incontáveis, né? Assim, eu defino algumas regras, lógico que cada vez mais colocando um grau de dificuldade para ficar interessante, mas é uma outra alternativa de se fazer, ok? Então aqui a gente vai fazer o uso do init bricks. Aqui a gente vai chamar o bricks DL, que é como se fosse um dynamic link aqui, mas não é não, né? Ele vai dynamic list, ele vai criar uma lista dinâmica para nós. O que mais que nós temos? Vamos lá no nosso módulo draw, a gente ainda não tem alteração. No draw game, a gente vai precisar draw game aqui. Uma vez que a gente criar a lista, essa é a sintaxe que a gente usa para simplesmente imprimi-lo na tela. É bem prático mesmo. Aqui é referente a quando a gente colocar a bolinha. Esse aqui é interessante, mas vou deixar para o final, tá? Quando a gente clicar o shiftzinho lá, não sei se vocês vão lembrar, mas a gente tem a letra G. Quando a gente clicar a letra G, ele vai traçar as linhas do bloquinho até o nosso pedal. É legalzinho. E vai chamar um ball collisions para poder animar realmente a bolinha. Então aqui a gente tem o next level. Vamos já trazer, a gente vai usar. Eu acho até que eu tinha criado um temporariamente aqui. Então, uma vez que ele criar as bolinhas, os bloquinhos que eles tiverem lá, né? Toda vez que a gente mudar o nível e ir para uma fase, ele vai dar um reset no bricks. Ele vai checar a cada 4 níveis, né? Então, se eu tiver no nível 4, ele incrementa um grauzinho de dificuldade, colocando uma tela mais escura para nós. Essa é a ideia. Display menu referente à bola.
Init Bricks. Então a gente vem aqui no nosso Init Bricks. O nosso Init Bricks é o que eu falei para vocês, né? Então a gente vai aqui ter a profundidade, ela vai, nesse caso, vai de 6 a menos 1. Então, quando a gente trabalha com 3D, a gente tem X, Y e Z. O Z é a nossa profundidade. Então, a gente está criando um container que tem uma profundidade de 10. E a gente está colocando o nosso pedalzinho bem aqui na frente dele, na posição 11 da nossa câmera. Então, nossa câmera está se posicionando bem aqui na frente, para a gente enxergar até o fundo dele. E aí, para não colocar o bloquinho bem no primeiro, logo em seguida, eu conto 6 casas e a partir dele eu começo a desenhar ele na posição X e Y aqui, ó. Então ele vai ter uma certa quantidade de blocos aqui. Se eu não me engano, ele dá uns 200 blocos. E ele vai passar a largura e o comprimento do bloquinho. Vocês lembram, ele está ponto 4 lá. Ele multiplica por 10, né, que é para poder colocar um do ladinho do outro, tanto na vertical quanto na horizontal. Ele já armazena as posições X, Y e Z. O hit vai ser falso para todos nesse primeiro momento, como ele está inicializando. Ele vai, lembra da funçãozinha setColor, ele vai passar um array com essas cores que ele está gerando randômicas aqui. Ele adiciona para o nosso dicionário, incrementa o contador e ele zera a variável para começar novamente. Depois a gente vai ter o drawBricks. Essa função é quando ele estiver desenhando na tela para nós. Mais uma vez, ele gera uma lista. Então, para cada bloquinho que tiver dentro do nosso dicionário, ele vai checar. Se ele não teve um hit, ou seja, se o hit é falso, então ele é selecionado para desenhar na tela. A gente tem uma variável CLR, que é um array, que vai retornar do nosso brick, através do getColor, aquele array de colors que a gente passou para aquele bloquinho. Aí a gente vai usar essa função glcolor 4f, que é float vertex, para desenhar, para pintar o bloquinho na cor que vai estar retornando. Okay? Então, o restante aqui praticamente são as posições do bloquinho que vai estar sendo desenhado. E mais uma coisinha aqui, a gente tem uma linhazinha preta que vai estar em volta do bloquinho, para ficar, para dar um charmezinho. Tá? Poderia estar aumentando a largura da linha, mas não, vamos deixar do jeito que está, mesmo padrão. E a gente usa o GL Line Strip para desenhar em volta do bloquinho. O que mais que nós temos? Reset Bricks. Reset Bricks. Vamos copiando. Então, o Reset Bricks, o que vai acontecer aqui? Quando a gente inicia os bricks, inicia os blocos, ele armazena na memória os 200 bloquinhos, a sua posição, cor, tudo, só que está tudo como falso. Ou seja, se a gente deixar, ele mostra todos. Então, para que a gente crie um nível dinâmico, então, aqui a gente seleciona o nível que a gente está e a quantidade de blocos que a gente quer que apareça na tela. Então, ele no primeiro nível aqui vai ser 11 e aí vai sucessivamente, tá? De acordo com o nível que a gente está. Porém, tem um limite, né? Se eu estiver no nível 20, eu não vou ter 400 bloquinhos. Então, a gente tem aqui, ó, se este bricks for maior que 56, o máximo de blocos que a gente vai plotar é 56.
Poderia definir, criar níveis de dificuldade, colocar até um certo volume de blocos bem maior que 56. E aqui ele vai fazendo a leitura em cada um dos blocos no dicionário. Tá? Poderia ser um collection e tal. Então, para cada bloquinho que está lá dentro, ele define aqui uma variável booleana que vai fazer uso daquele randomize lá que a gente tem. Então, ele vai checar, ele roda a função e gera um verdadeiro ou falso. Ah, beleza. Se ele gerou um verdadeiro, então, se não for verdadeiro, it's not breakable. Se for falso, ele vai checar. Esse aqui é maior que zero? Ele ainda tem elementos para ser trabalhado. Então ele diminui. Então de 56, por exemplo, cai para 55. Ele define como verdadeiro. Aí verdadeiro, ele vem, checa. O nível atual é menor que 9? Ah, então, se for maior que 9, todos são falsos. Então isso aqui já perde o sentido. Mas se for menor que 9, ele define uma cor randômica, põe o hit como verdadeiro, desenha a cor e refaz a nossa lista dinâmica. Essa é a ideia, para que ele crie, sempre que a gente rodar, a cada nível, cada vez que vocês abrirem o programinha e rodar, ele vai gerar os blocos em posições diferentes, através dessa questão que a gente está colocando como dinâmica aqui. Vamos lá. Create ball, frame rate, ball collision, check win e o reset. Vamos trazer o reset também para cá. Ok. Vamos dar um debug, compile. Next level, initial x, y e z. Isso aqui a gente não trouxe initial x, y e z. Eu coloquei que era da bolinha, mas já vamos trazer ele aqui também. Ó. Que é para ele reposicionar a bolinha. Deixa eu trazer essas variáveis para cá. Elas são referentes à bolinha. Vou fazer o seguinte, eu já vou copiar essas declarações aqui também, nós vamos usar só depois, mas deixa eu já trazê-las para cá também. Elas são referentes à bolinha e ao som. E a gente já também traz aqui no inicial, só para evitar, para que a gente possa rodar pelo menos parte do código. Agora sim, debug, compile. Eu vou dar um salvar. Então agora, quando a gente rodar, ele já vai mostrar os bloquinhos na tela para a gente. Então vamos lá. F5, não. Então quando eu der um clique agora, ele já traz os bloquinhos. Então eu vou maximizar aqui, que dessa forma vocês conseguem ver. Então podem ver que ele não está no mesmo nível aqui do nosso pedal. Ele tem 6 de profundidade, né, do nosso Z. A partir daí ele começa a desenhar e vai indo até o final do túnel, vamos chamar assim. E cada vez que a gente rodar, ele vai estar vai ser disponibilizado de uma forma diferente. Então nesse momento aqui ele não tem os 56 bloquinhos desenhados, ele tem 11. Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aí ele vai aumentando a quantidade de bloquinhos para a gente. Ok? Eu acredito que se eu rodar ele em tela cheia, acho que ele não aparece para vocês. Então eu vou rodar ele sempre nessa opção e aí eu maximizo aqui para mostrar para vocês o resultado. Mas vocês vão conseguir rodar em tela cheia. Bom, com isso nós incluímos o bloquinho. Agora vamos trabalhar para incluir a bolinha.
Fica mais rápido desse jeito, perde até um pouquinho a graça, mas estava muito demorado, né? Então não estava legal do jeito que eu estava fazendo. Aqui vamos criar preparar para criar a bolinha. Aqui, ó. A gente vai utilizar um Glue New Quadrant. Como a gente usa o Glue New Quadrant, a gente consegue trabalhar com vários elementos. Não são muitos, mas já são pré-definidos. Imagina, por exemplo, que eu tivesse que criar uma bolinha. Eu teria que fazer um código para desenhar uma esfera. Ou importar de um arquivo externo, tipo do Blender, uma esfera. Eu já tenho a opção de utilizar um pré-definido dentro do próprio OpenGL. Tá? E aqui o Glue Quadrant Normals, para que a gente possa desenhar uma bolinha Glue Smooth, né, mais bonitinha. Não vamos colocar som ainda, e aqui a gente vai ter um DA Ball, que vai estar aqui, que vai criar Create Ball. Aqui na nossa função Draw, essa aqui a gente não vai estar usando ainda. No Draw Game, a gente já pode trazer aqui, ó, Draw the Game Ball. Então, no nosso Draw Game, depois que a gente desenhar o nosso container, os nossos bricks, a gente pode desenhar as bolinhas também. E a bolinha é legal que ela vai ter uma luz, uma lâmpada dinâmica com ela. À medida que ela for andando dentro do container, ela vai iluminando para nós. É bem legalzinho esse recurso. Esse aqui a gente não vai usar ainda, mas a função, à medida que a gente clicar na opção G e gerar um guide, ele vai traçar linhas para a gente do nosso pedal até os bloquinhos, a bolinha. É bem legalzinho também. Vamos deixar ele para depois. No display menu, esse daqui, display menu. Eu não sei se eu deixei como display menu mesmo ou coloquei draw. Eu tenho display menu. Display menu, sim, eu tenho. Definition. Tá aqui, ó. Esse aqui, a hora que o nosso menuzinho aparecer, a nossa bolinha ela vai ficar rodando nele ali até que a gente tecle Enter, tá? Então, ela simplesmente ela vai atualizando. E é legal porque a gente usa o GL Push Matrix para que o Translate afete somente a bolinha e não mexa com o restante da tela. São coisas que são recursos disponíveis dentro do OpenGL que a gente precisa saber como usar para que a gente use corretamente, né? Então, o Push Matrix, ele vai usar o Translate. Se eu não usasse o Push Matrix e usasse o Translate, ele ia dar um Translate em toda a tela. Com o Push Matrix, ele vai trabalhar só o que está dentro do Push e do Pop. E aqui o Call List, ele vai chamar a bolinha para desenhar na tela. O que mais? Temos a função Create Ball. Vamos lá para o finalzinho, que ele vai gerar uma nova lista contendo só o elemento que é a bola. E aí ele passa uma corzinha branca para essa bola e ele usa um Glue Sphere, passando aquela variável que a gente definiu, que é um Flat Shaded Object. Ele não é texturizado, ele é shaded, com um tamanho, e aqui a quantidade de strips, de slices e stacks, né? De cortes dentro da esfera, ou seja, quanto maior, mais redondinha, mais bonitinha ela fica.
mas 32 está de bom tamanho para nós e não vai consumir muita memória. O frame rate a gente vai mostrar. O ball collision é mais quando a bolinha estiver colidindo contra os bloquinhos, contra a parede. A gente vai colocar também, mas não agora. Vamos só desenhar a bolinha aqui. E o check win a gente vai usar quando a gente quiser testar se destruiu todos os bloquinhos. Eu acho que com isso já dá para a gente desenhar a bolinha. Vamos dar um debug, compile e save. Se não der para desenhar a bolinha ainda, a gente entra com o restante do código. Então, F5. Agora, quando a gente rodar, ele já fica mostrando a bolinha se movimentando aqui no nosso menuzinho. Eu dando um Enter, à medida que eu ando com o pedal, a bolinha vai acompanhando ele para nós. Nesse momento, se eu clicar, ela não vai ainda executar o movimentação, mas você já pode observar que o nosso container, só por conta da iluminação da bolinha, ele já mostra para a gente aqui nas bordinhas, ó, ele já mostra o shadow, já mostra a sombra do nosso pedal e ele já ilumina bem mais. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente desenha um container, separando ele em células, ele dá um chanfradinho bem mais legal, com a iluminação destaca mais. Ó. Então a gente já consegue ver que realmente eu tenho aqui um container, né? É um cubinho que eu enxergo dentro dele. E a nossa câmera está posicionada de tal forma que a gente consegue visualizar. Se eu aumentar aqui. E conforme a bolinha for lá para o final, ela vai levar a iluminação junto com ela e voltar. Por isso que eu falei que a cada 4 níveis, quando a gente chegar no nível 4, essa cor aqui ela vai ficar bem mais escura e a gente só vai enxergar quando a bolinha estiver chegando perto do pedal, para a gente poder executar. Ok? Então, nesse momento, se eu der um clique, o que ele vai fazer? Ele só vai soltar a bolinha aqui, ó, porque ela ainda não está com o código para a movimentação dela. Então, vou fechar. Então, vamos agora para o código que movimenta a bolinha. Então, a gente, aqui em cima, deixa eu já limpar. Está faltando pouca coisa para a gente brincar aqui. Ó. Isso aqui a gente já tem. Daqui a pouco a gente introduz som. Aqui a gente já usou o que a gente precisava do user init. No nosso módulo draw, esse player combo ele só vai aparecer na tela para a gente quando a gente estiver computando pontos, né? À medida que a bolinha bater nos bloquinhos, a cada combo de blocos que ela destruir, então vamos lá, se ela destruir mais que 5, quando for maior ou igual a 5 e menor que 10, ele vai gerar um texto na cor azul, vai rodar o player combo e em algum lugarzinho a gente vai computar uma quantidade de pontos. É como se fosse, sabe, aqueles brindes, bônus. Essa é uma forma que a gente tem de contabilizar bônus. Então, se no mesmo nível em que a gente tiver, ele fizer entre 10 e 15, ele contabiliza uma outra quantidade de bônus. E pinta o texto de verde. E vai passando para a gente aqui, ó. Combo, excelente combo, mega combo e ultra combo, quando ele destrui mais de 20. Okay? Isso aqui vamos deixar para o finalzinho. No Draw Game, vamos colocar agora esse Draw Guide aqui, ó, só para mostrar para vocês. Então ele if e vem até o end if. E ele está no nosso Draw Game. Vamos ao nosso Draw Game aqui. Draw e Draw Game.
aqui. Vamos colocá-lo aqui. Então, se a opção Guide tiver, a gente já consegue testar. Aqui, deixa eu dar um debug, compile e save. Então, vamos rodar ele aqui só para vocês verem. Então, a gente está aqui, estamos rodando. Então, o Sheet, que é o G, se eu clicar nele, a gente não está vendo nada, eu teclei já a tecla G aqui. Quando a gente entra no módulo, ele vai traçar essas linhas aqui para a gente, ó, que é para a gente mirar lá no nosso bloquinho ali, né? Na verdade, ainda o código ele não está do jeito que eu queria, porque quando a bolinha bater no bloco, bater no pedal, ela vai bater e vai retornar lá para dentro do container, né? Mas dependendo de onde ela batesse no bloquinho, eu poderia separar, por exemplo, o meu pedal em quadrantes. E dependendo se ela bater no quadrante superior esquerdo, dependendo de onde ela bater, ela vai para uma outra posição. Tudo isso é possível da gente programar, tá? Aqui eu vou teclar G de novo, só para as linhas saírem. Então, voltando lá para nosso... Então, aqui no Display Menu a gente já encerrou também. O que a gente tem? A gente tem o nosso Frame Rate. Então, vamos trazer aqui o nosso Frame Rate. Vamos para o nosso Game. Vamos lá para o finalzinho. O Frame Rate, ele vai usar um time, até como symbol aqui, mas pode ser long. Vamos deixar tudo como long. Last time e o last run. Que a gente está usando o get tick count. Se estivesse utilizando outro, porque o get tick count ele retorna um longo para nós. Então ele armazena aqui uma variável estática. Aí ele checa se for maior que 1000, então cada millisecond, ele reseta. Caso contrário, ele vai acumulando os frames. Se, aqui é legal, se o tempo atual menos o anterior for maior que 2 segundos, aí ele faz um cálculo com relação aos níveis em que a gente está. Eu não lembro exatamente como eu cheguei na conta aqui. Ele aumenta esse θ aqui, ó. Ah, tá. Ele vai fazer com que a nossa cena, o nosso container, ele comece a rodar. A partir do nível 10, se eu não me engano, ele vai começar a girar no sentido anti-horário para nós com esse θ. Se eu mudar aqui para menos, ele fica no sentido horário. Então ele vai chegar até um ponto em que ele vai fazer um giro na tela para nós. Depois a gente faz uma simulaçãozinha. E aqui ele imprime para nós o FPS. Eu não sei se ele já está imprimindo, mas deixa eu ver aqui, debug, compile. Eu acho que ele já imprime para a gente na tela. Não, ainda não está. Eu preciso rodar outras coisas para ele imprimir. Mas vamos lá. O Ball Collision. Ball Collision é uma das funções mais principais aqui para a gente, que ela já vai chamar o check-win, então já vamos copiar as duas. Vamos lá para o end. Aqui é legal, porque novamente a gente tem o get tick count, está como longo, já que o last calc também vamos colocar como longo. Update ball every 5 milliseconds. A cada 5 milissegundos ele dá uma atualização da bolinha. Então, se o tempo atual menos o last for more que 5, ele vai rodar tudo isso daqui. É uma forma de definir a velocidade para a bolinha. Com isso, se a gente quiser aumentar a velocidade da bolinha, a gente pode definir níveis aqui de velocidade. Então, se eu quiser que ele rode bem rápido, eu vou colocar isso aqui como 1, por exemplo. Ou ponto 1 vai ser super rápido. A gente
meio que configura aqui uma certa velocidade. Então, isso também é programável, a gente pode definir níveis de velocidade. Tá? Apesar que aqui a gente já está colocando, ó, esse aqui é um ΔV, né? Lá em cima a gente colocou nas bolinhas um ball e um ball V, que aqui a gente está passando uma velocidade. Tá? Então, aqui menos x, y, initial z, que é a velocidade que vai estar sendo utilizada. O nosso initial z está como menos 0,06. Aqui a gente pode alterar essa variável. A gente alterando, mexe na velocidade do bloquinho. Então, se não tiver pausado e se não tiver no modo stop, ele movimenta a bolinha para a gente. Aqui ele começa a checar. Então ele vai checar primeiro se bateu no murinho, né? Na lateral da parede. Então se a posição da bola, o X, for maior que 0,95, lembra, a nossa bolinha tem 0,04. Aqui em cima a gente definiu ela como... não definiu como 0,4. A gente definiu ela aqui no glue, quando a gente criou a bolinha. Cadê Create Ball Definition? A gente tem ela aqui 0,05. Então a gente tira esse número do 1. Então a gente tem aqui um 0,95. Tá? Porque, mais uma vez, o OpenGL trabalha bastante com 0 e 1. Então a nossa tela, apesar dela ter um width e height em pixel, o OpenGL converte ela para uma sequência de 0 e 1. Então o centro da tela é 0, 0, para a direita é 1 em x em 0 em y, para a esquerda é menos 1 em x, para cima é 1 em y e para baixo menos 1. Okay? Então ele checa. E como a gente está desenhando o nosso container utilizando a tela toda, ele vai usar essa sintaxe, né, para checar se ele bateu nos limites do nossa bolinha. Então ele tanto checa se ela for maior que 0,95 ou menor que menos 0,95, tanto a direita quanto a esquerda. Se isso acontecer, ela vai tocar o som. Então, sound play. Então, já vamos trazer aqui para a gente também, para não dar erro, o nosso sound initialize e o play sound. Play sound ainda não. Vamos trazer só o initialize aqui por enquanto, que aquele ali ele vai tocar o background sound. Então, aqui a gente pode... Como a gente já declarou a variável sound, acredito que ela já está declarada aqui em cima, snd as new sound, e aqui ele inicializa que ele faz a leitura dos sons, dos arquivos de sons que a gente vai precisar utilizar. Então, quando ele colide com a bolinha, quando a bolinha colide com a parede, ele gera um número randômico entre 0 e 1. Então, se for verdadeiro, ele toca o metal 2, o som metal 2. Se não for verdadeiro, ele toca o metal, só para dar uma variação no som. Não tem muita alteração entre esses dois sons, mas existe sim. Então, se ela for maior que 0,95, ou seja, para ela não passar do limite, para ela não sair dentro da nossa área, ela define que a posição dela é 90,95. Se ela for menor que menos 95, ela define que é menos 95. E ela altera a velocidade invertendo, né? Então, se ela chocou com o lado, bateu com o lado direito, ela inverte a velocidade para que ela vá para o lado esquerdo. Nesse momento, a gente poderia estar utilizando alguma informação adicional, tipo um desacelerador ou um acelerador de velocidade horizontal, como vento, turbulência. Tudo isso é possível da gente programar
para ficar ainda mais legal o joguinho. Tá? Mesma coisa, ela vai checar as posições Y, que ela desconta o tamanho da bolinha e checa se ela bateu tanto na parte superior quanto na parte inferior. Novamente vai tocar o som Metal 2, faz a mesma condição lógica aqui e inverte a posição Y da bolinha. Mais uma vez aqui, a gente poderia estar colocando um acelerador, desacelerador e assim sucessivamente. Okay? Aqui ela vai tocar o sonzinho de metal também. Se a bola for menor do que, né, a posição Z da bolinha, então ela está indo lá para o fim do container, ou ela está batendo dentro, ela está chocando com o meu pedal. Então, se ela foi lá no fim do container, ela inverte a posição da bolinha e ela também toca um som de metal. Aqui ela vai checar se a gente perdeu a bolinha. Então, se a posição Z for maior que 13, ela passou do nosso pedal. Então, a nossa posição da nossa câmera, né? Não sei se vocês lembram, quando a gente criou a nossa câmera, a gente passa uma posição Z para ela. Então, se a gente vier aqui na criação da câmera, câmera, a gente está passando que é 11.7. E o nosso pedal, ele vai estar na posição 9.9. Vai estar quase no 10 aqui, ó, do near da câmera, perto da câmera, né? Então, a gente coloca ali o 13 para ele passou mesmo. Quando ele passou, poderia ser 12 aqui, acho que ele ainda funcionava, mas quando ele for maior que 13, perdemos a bolinha. Aí ela vai inverter o Z dela, vai menos 1, ela vai começar lá de novo, ela dá um stop, o número de vidas vai ser diminuído, então a gente perdeu a bolinha, perdeu uma vida. 0 combo, ele reinicia as posições da bolinha. Se o número de vida for menor que 0, perdeu, acabou o joguinho, ele dá um reset, tá bom? Agora que ele vai checar a colisão com o nosso pedalzinho. Então, ele vai, se a posição Z, né, for menor que o meu pedal far, mais o ponto 1, que é uma margenzinha de segurança, e for maior ou igual a menos 0.05, e a posição X da bolinha for maior que, lembra, eu tenho o meu pedal, ele é um quadrado aqui, ó. Então eu tenho que garantir que a minha bolinha ela esteja dentro dessa região, tá? E minha bolinha ela tem 0.05, né? Então a metade é 0.25. Então eu checo para ver se a bolinha está dentro da minha horizontal, se ela está dentro da minha vertical. Se ela atingiu toda essa condição, beleza, ela chocou com o meu pedalzinho. Então ela inverte a posição da bolinha, ela retorna no meu, né, no meu far menos 0.05 e dependendo de como tá, lembra que eu falei para vocês, eu queria que ela tivesse um efeitinho e tal. Eu estou usando o Delta Mouse aqui, mas a gente poderia separar também o meu pedal em quadrantes, e aí a gente mexeria com a velocidade. Com o Delta Mouse aqui eu vi que ele não fica muito, eu não consigo controlar muito na hora que a bolinha bate no pedal. Eu queria ter um controle maior. É possível, tá bom? Então, se a velocidade x for maior que 0.4 mais o nível atual vezes 0.1, então ele define que essa é a velocidade. Para não ficar um negócio muito... para não ficar muito rápido, tá?
a gente pode mexer também, são variáveis que são configuráveis aqui. A gente pode colocar o nível atual, módulo 3, módulo 4, ou seja, ele só vai fazer isso a cada 3 níveis, 4 níveis, aumentando o grau de dificuldade. A posição Z dela, aqui ele simplesmente ele usa a velocidade Z e faz com que ela se mova na profundidade. Se tiver com hold, ele dá um stop, e o hold, né, se o hold for verdadeiro, ele dá um stop, se for stop, é falso, ou o stop é falso aqui. Então, quando a gente der um pause, ele para tudo, inclusive a bolinha. Aqui, quando a bolinha passou por essa condição, ela bateu no pedal, ok? Se bateu no pedal, stop de combo. Então, o combo só vai estar valendo enquanto ela estiver batendo, destruindo os bloquinhos sem precisar bater no pedal. Aqui ela vai checar os bloquinhos, né? Então, para cada bloquinho dentro do nosso dicionário, se a bolinha bater no bloquinho, então aqui já não está checando mais contra o pedal. Então, se a nossa posição da bolinha for maior que a nossa posição X, menos 0,05, ou seja, se a bolinha chocar com o bloquinho tanto na horizontal, quanto na vertical e quanto na profundidade, porque agora a gente está trabalhando em 3D, e o bloquinho não tiver com o flag de hit, ele chocou com um bloquinho. Aí, feito isso, ele muda, ele inverte a posição Z da bolinha, ele dá uma posição X mais a velocidade X, Y, Z. É mais ou menos aquele collision response aqui. A gente poderia também tratar isso de forma diferente e fazer com que quando ele chocasse com o bloquinho, dependendo da parte que ele batesse do bloquinho, a gente aumentasse ou não o grau de dificuldade. Mas aqui tá bom, tá bom? Ah, fez isso, puta, bateu no bloquinho. O bloquinho agora o hit dele é true, é verdadeiro. Ele recalcula novamente a nossa lista de bloquinhos. E esse é muito rápido. E ele bate o sonzinho do play break. Ah, legal. A gente tem uma variável aqui que não é do bloquinho, mas ela é uma variável global, que ela diz que é verdadeiro. E aí ele vai e aumenta o nosso score no nosso combo. Então, o combo é combo mais 1, e o score, ele é o score mais 10 vezes uma variável do nosso combo. Então, não sei se vocês lembram lá, se ele destruiu entre 10 e 15 bloquinhos, ele vai ter uma quantidade de pontos extra que vão ser adicionados ao nosso score. Essa é a ideia. E aqui ele vai checar essa funçãozinha, ele vai varrer todos os blocos. E enquanto tiver um bloquinho como falso, aí o jogo continua. Quando nenhum bloquinho mais for falso, ele vai para o próximo nível. A gente poderia aqui dar um stop, fazer alguma gracinha, voltar para uma tela de login, coisas dessa natureza. Tá? E depois de tudo isso, ele dá um last calc. Então, para ver como que o processamento é tão rápido, que ele começa aqui, checando se isso aqui está maior que 5 milissegundos, checa tudo esse conteúdo, e aí ele incrementa, ele vai para o last calc igual ao time atual. É muito rápido esse processamento, né? Então vamos lá. Aqui toca o background. E aqui no nosso draw game, ele agora movimenta a bolinha. Então lá no nosso draw game, constructor, user node, draw e draw game.
aqui no finalzinho. Ele checa a colisão com a bolinha. O que mais que a gente precisa colocar aqui? Então aqui o nosso Draw Game já está também. Tem o Background Sound e aqui do combo, que eu falei para vocês, que está no... Já vamos colocar ele aqui também. Na função Draw. Constructor User Draw. Então aqui a gente vai habilitar novamente. E aqui a gente coloca o combo. Aqui só que eu preciso colocar. Essa aqui é aquela opção quando ele perder a bolinha, né? Quando a bolinha passou do nosso pedal, aí ele aparece bem rapidinho para a gente na tela Where's My Mouse? Então, debug, compile, player combo, variável não definida. Então, vamos defini-la aqui em cima. Private como longo. E não definindo nada, ela é 0. Vamos colocar aqui que ela é 0. Pronto. Debug, compile, save. Então, com tudo agora que ficou para nós, só ficou faltando o sonzinho de background. Vamos ver como está na nossa telinha. F5. Não. Se a gente teclar P, ele vai dar uma pausa, mas não aqui, né? Lá dentro do joguinho. Vamos clicar na tela. Está criado o nosso... Ele ainda não está imprimindo o score. Eu vou checar aqui o score não. Ai, caramba. O FPS. A gente vai imprimir também um FPS. Que eu poderia ter dado um hide no mouse, né? Você pode ver que o cursor aqui ele está rodando ali. Agora, quando a gente clicar no botãozinho do mouse, a bolinha vai. Quando ela bater lá no finalzinho, tá vendo? É esse controle que eu queria ter melhor, mas é só com código mesmo, tá? Se a gente não definir o quadrante que a bolinha bate, a gente não consegue. Se eu der um P de pause aqui, a bolinha tá pausada, né? Então, o nosso pedal continua rodando e o joguinho está pausado. Eu dando um P novamente. Se eu teclar G, ele traça as linhas, né? Mas mesmo assim não tem o controle 100%. O que eu não posso é deixar a bolinha passar. Então, se a bolinha passou, olha lá, Where's My Mouse? Perdi a bolinha, diminui uma vida, ao invés de 4, agora só tenho 3. Ainda estou no nível 1. Se eu aumentar aqui, ele redistribui para a gente. E provavelmente, se eu tentar rodar em tela cheia, ele não aparece para vocês. Vamos acrescentar o som de background. Ctrl X. E aqui no meu M-Window, deixa eu ver se eu tinha alguma coisa que eu precisava habilitar ou não. Aqui, ó. Eu vou habilitar esse som do pause aqui, ó. Então,
Quando a gente rodar agora, debug compile, ele roda o som e se eu teclar S, ele dá um pause no som. Se eu clicar S novamente, ele toca o som de background, ok? E quando eu fechei, aqui no meu window, aqui em cima, o certo é eu dar um game snd terminate e um set game snd igual a nothing. Eu costumo fazer isso porque às vezes a gente terminou, parou de jogar e o sonzinho continua porque ele roda asynchronously, sei lá o nome que dá para essa coisa, é complicado, né? Aqui a gente também vai trabalhar para 32 e 64, então if VBA set, then else e end if. Então essa condição aqui a gente já tinha tratado em um outro arquivo, mas vamos tratar nesse aqui também. Então a gente tem o MCI sendString, lembrando que esse arquivo está disponível para vocês no GitHub. MCI sendString. É legal que como ele retorna um longo também, a gente não tem problema, pode deixar a mesma variável. E o outro é o playSound. Talvez muita gente não saiba, mas com o MCI playSound sendString, a gente consegue até rodar vídeo dentro do nosso código no VBA. Então eu consigo, por exemplo, num cubo, numa das faces do cubo, eu consigo até colocar um vídeo para rodar. É possível a gente fazer isso. Não sei se mais para frente a gente vai brincar com isso. Então, aqui a gente já fez a atualização para rodar em 64. Algumas alterações. Infelizmente, tem coisas que eu só vou conseguir saber se vocês me ajudarem, né? Se realmente isso daqui vai estar rodando na máquina de vocês. Porque a maioria dos problemas com 64 bits está relacionado às APIs do Windows. Porque o OpenGL já trata essas variáveis. Então, quando a gente já está criando o contexto, aqui a gente já está tratando 32 ou 64 bits. Por exemplo, o nosso HDC ele já está sendo declarado, acho que aqui no nosso módulo vem, ele já está sendo declarado, dependendo se é VBA7, como long PTR ou como long. O contexto do OpenGL também como long PTR ou long, que são os mais importantes para dentro do OpenGL. O nosso handle do formulário ele também já é tratado dentro do nosso módulo aqui. Então a gente já tem as declarações se é ou não 64 bits. Aqui as variáveis e a criação que a gente já testou no modelo anterior. Eu conto com vocês para ajudar. Talvez aqui eu tenha algum probleminha, mas só para máquinas antigas, eu acredito. Máquina que rode o Office 2007, talvez não rode esse código. Ou com essa alteração ele conseguiria rodar, só que aqui a gente teria que habilitar o GL Contest aqui para ele, né? Então isso aqui teria que estar habilitado para ele, else, para a máquina que roda com um Office antigo.
Então a máquina que roda o Office antigo não está fazendo uso da câmera, a gente não fez aqui para ela, e também não está rodando o joguinho, porque a gente não passou essas informações para cá. Um outro detalhe, o mouse X como long PTR funciona para a versão nova. Então, para a versão anterior, caso alguém esteja seguindo o tutorial, esteja com uma versão bem antiga do Office e não consiga rodar, se me avisar, a gente tenta alterar aqui para que a pessoa consiga rodar. Ok? Com isso, a gente literalmente acabou aqui com a nossas alterações. Só que não estou contente, porque em algum lugar aqui eu devo ter desabilitado para ele imprimir, para ele desenhar o FPS. Então deixa eu ver se eu consigo passar um olho aqui no Draw, ver onde eu desabilitei aqui para ele não imprimir o FPS. Draw Game, Draw Menu, aqui, Draw Game, aqui, ó, Enable Light em vermelho. Vamos desenhar aqui o nosso FPS. E o nosso FPS, ele é uma função, deixa eu ver, frame rate. Vamos rodar, vamos chamar o frame rate aqui. Então vamos aqui no... Pronto. E aí ela aparece na tela para nós. Vamos ver, se não for aqui a gente muda uma posição melhor. F5, opa, aqui eu preciso colocar como private. Na verdade eu costumo gerar um módulo somente com APIs, porque daí eu deixo tudo como sem ser privado e ela serve em todos os outros módulos. É que essa aqui é bem específica, é só para essa funcionalidade que a gente acaba colocando dentro da classe. Tá? Vamos lá, debug, compile. Eu acredito que agora a gente consiga enxergar também o nosso FPS. Olha lá, 61, 60 FPS. Vou dar um S para stop do som. E agora temos praticamente o nosso joguinho completo. E vocês podem testar. Diferente dos outros tutoriais, né? Neste aqui a gente nós adiantamos bastante. Eu até poderia enrolar, ficar fazendo um vídeo para cada fase, mas eu tenho tanta coisa que eu queria e ainda quero compartilhar com vocês, que me incomoda ficar muito tempo fazendo. Nós ainda não entramos nem no New Pipeline, tem tanta coisa que dá para fazer com o New Pipeline. Na verdade, ainda tem tanta coisa que pode ser feito com o Fixe de Pipeline, que o pessoal já fala, isso é ultrapassado, não dá para fazer tanta coisa, não dá para fazer tal coisa. E, cara, dá para fazer tanta coisa ainda, sem trabalhar com os modelos novos de shaders, que eu não sei se eu já entro no New Pipeline, se eu ainda faço alguma coisa. Eu ainda tenho aqui, eu quero fazer o joguinho do Tetris, eu já estou concluindo ele já está quase tempo terminado, então eu ainda vou fazer um joguinho do Tetris. Eu ia fazer ele em 3D também, mas eu resolvi fazer esse aqui porque ele é bem completinho. O Tetris em 3D ele é bem legal, a gente pode mexer com a câmera, né? Lembra que a gente criou a câmera, mas a gente não está, apesar dela ser uma classe,
A gente ainda não criou as funções aqui de pitch, yaw, roll, mas é legal quando a gente tem essas funções que a gente pode movimentar o nosso cenário, dar um grauzinho de charme, de dificuldade dentro do nosso joguinho. Ainda tem coisas relacionadas a partículas, dá para a gente fazer um monte de coisa com partículas, tipo chuva, rain, né? Até efeito mesmo de bubbles, de bolhas, utilizando o OpenGL, é bem legal. Tem alguns joguinhos que a gente roda em 2D, por exemplo, tem um que a gente chama de Planet Defense, onde a gente tem o globinho aqui, a gente tem no formulário, a gente desenha o planeta Terra, e em volta dele a gente põe a navezinha, e aí conforme a gente faz um movimento do mouse, ele restringe a nave no movimento circular em volta do planeta. A gente pode rodar com a câmera, e aí a gente pode estar sendo atacado por inimigos, por naves inimigas, ou por asteroides, e a gente atira para destruir os asteroides. Tudo isso pode ser feito usando o Fixed Pipeline numa boa. A gente pode ter vários efeitos ainda. Tem um que é bem legal, que a gente consegue numa cena em 3D, a gente consegue desenhar objetos em 2D com a sensação de profundidade, né? É comum a gente desenhar isso quando a gente desenha, por exemplo, árvore, grama. Então, ao invés de fazer isso em 3D, a gente põe um monte de planozinhos com a textura da grama, com a textura da árvore, e ela dá a sensação de que a gente está com aquela profundidade. Então, a nossa tela fica repleta de elementos e não é tão pesado, porque ele pega uma mesma imagem, imagina que uma imagem de uma árvore, uma vez que ela está na memória, o consumo de memória para uma árvore e 100 árvores é pouco a diferença. Lógico, tudo tem um limite, mas com 100 árvores dentro de um cenário, a tela fica muito carregada e não fica tão pesada. A gente consegue rodar com 60 FPS. Então, assim, tem muita técnica, né? É que a parte matemática do 3D, ela é complexa, tem muita coisa que a gente tem que dar uma estudadinha. Eu não sou muito bom em explicar tudo isso. Eu sei fazer. Mas com isso, acho que a gente já cumpriu aqui o nosso... Saímos de uma posição onde tudo que a gente fazia era em 2D e criamos o nosso primeiro joguinho em 3D, utilizando ainda o Fixed Pipeline, ok? Então, espero que vocês continuem gostando, peço para vocês, repliquem, divulguem, né? É uma forma da gente crescer um pouquinho no canal. E a ideia continua sendo a mesma, compartilhar conhecimento. Espero que, se vocês não consigam rodar, vocês de uma certa forma possam entrar em contato, me avisem, que na medida do possível eu vou estar corrigindo para que a gente possa chegar no maior número de usuários, de pessoas realizando a tarefa, ok? Obrigado e até a próxima.